Vamos ver se agora dá certo, Marcela Alma. De 5, direto do trono de Deus. E a gente continua falando, né? Então a gente está lá falando sobre o que? Ezequiel, capítulo 28, né? E aí a gente continua falando, é porque caiu, então a gente vou fazer só um follow-up rapidinho do que a gente estava falando, até para ver se vai dar certo aí a entrada do Marcelo dessa vez. Então é importante assim a gente entender o rei de Tiro e ele reconhece a sabedoria, a inteligência, o conhecimento do rei de Tiro. E ele posiciona aí, aê, glória a Deus, aleluia! Ora, o problema estava do lado daí, hein? Porque você reiniciou e deu certo. Eu acho que o problema é o Instagram. Eu acho Então, o que o problema é o Instagram Instagram. daí. É um Instagram daí. Aham, tá bom. Então vamos que vamos. Então ele fala, né? Eu estava lendo aí, Marcelo, eu li até o 10, né? Então ele Ótimo. fala aí até o 10 o seguinte, que ele reconhece a inteligência, a sabedoria do rei de Tiro. Olha, você sabe, você é poderoso. E ele faz uma comparação assim maravilhosa. Ele pega assim e fala: Olha, você é mais sábio do que Daniel. Isso não se pode esconder. E as pessoas não se pode esconder nada de você, porque você tem um poder de conhecimento, de sabedoria, de interação com as pessoas. Então você sabe de tudo que está acontecendo na sua cidade, porque você tem um bom relacionamento com as pessoas. Nada se esconde de você, tudo chega até você. Mas o seu erro, a sua falha é você se posicionar como Deus. Você acha que porque você alcança os Que ele tá mares, falando com você o se rei de assenta. tiro agora, né? Tá É, sentando a exatamente borracha no rei de tiro agora. isso. E ele fala assim, então, como você está aí assentado, né, na, na, na- nos mares, você está assentado no seu... Oi, Renatinha, seja bem-vinda, Deus abençoe. Compartilha aí, Tereza, ajuda a gente. Então, como você está aí sentado sobre seu navio e você está achando que você pode todas as coisas, que você é poderoso, que você é rico, você é isso, você é aquilo, achando que você é Deus, você não é Deus, cara. Você não é Deus. E porque você se achou como Deus, e porque você quis, ao invés de me honrar pelas grandes coisas que eu tenho feito na sua vida, você quis tomar a minha honra para você, eu vou permitir que os seus circunvizinhos, assim como os circunvizinhos de de Jerusalém invadiram Jerusalém, porque eles se afastaram da minha presença, eu vou permitir também que os seus circunvizinhos te aflijam nesse momento. Eles vão te Sim. cercar. E aí o que que acontece? Você vai perder aquilo que você mais preza, que é a sua formosura, que é a beleza do teu reino, né? É, e aí você vai entender, você mesmo vai falar para aqueles que vão vir te matar, você vai fazer a pergunta para eles: Acaso eu não sou Deus? Responda para mim, você é Deus agora? Você tem tanto poder assim? E, e eles vão te traspassar, quer dizer, você vai morrer. E você vai morrer incircunciso, quer dizer, sem aliança com Sem Deus. aliança. Sem aliança. Isso que é importante frisar. E Vai por morrer causa. sem E sabe o aliança. que, que me chama a atenção nesse capítulo inteiro, Cláudia? É a vaidade. Você tem falado sobre isso muito nas suas lives sobre prosperidade, sobre riqueza, sobre alcançar uma vida e mostrou claramente sobre isso. Quando a gente se preocupa com a vaidade, com o orgulho, com a soberba e esquece de onde nós viemos, ele está falando sobre isso, já é o terceiro dia hoje ele falando sobre isso. Primeiro ele direcionou para o povo, depois para a cidade, o comércio, e agora está direcionando para a liderança, para os reis. Ele está dizendo justamente sobre isso, que a soberba, a vaidade, e ele vai falar um pouco mais no 16 e o versículo 16 e 17 sobre isso, você não chegou lá ainda. Mas é justamente isso, sabe o que Jesus Cristo ficou observando, olhando e falando assim, é o que eu vou falar com esse povo na hora que chegar lá, quando chegar a minha vez de ir.
que onde o coração dele está, ali está o tesouro dele. E se o tesouro está na arrogância, na vaidade, na prepotência, no orgulho, que tipo de resultado que se tem com isso, né? Exatamente, isso é muito importante, sabe, Marcelo? E a gente vê aí quando ele faz essa comparação de Daniel, com Daniel, lá no 28:3, a gente pode voltar lá em Ezequiel 14:14, lá no Ezequiel 14:14, rapidinho, né? É em próprio Ezequiel mesmo, olha só. Ezequiel está fazendo referência do próprio Ezequiel. Vamos lá. Ele fala assim, ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Né? Então ele está mais uma vez reafirmando, cara, e olha quem é Daniel. Daniel é um homem justo. Você é mais sábio do que ele, você é mais inteligente do que ele, você é mais poderoso do que ele, mas você vai morrer sem a aliança que ele tem. Vai morrer incircunciso. Incircunciso. Quer E quem é dizer, que o quer que morrer que assim, sem vale? aliança Pois com o é, Pai? o que que vale o ouro, a prata, a riqueza, a vaidade, o poder e O que perder a vale sua ganhar o alma? mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é Exatamente, complicado. E aí exatamente. ele, e aí ele gera lamentações para o rei depois disso, né? É isso aí. Quer que eu leia Até o do 11, 19. 11 a Até o 19? 19. A Uhum. palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, faça uma lamentação sobre o rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden. Olha só com a quem que ele está comparando isso. Preste atenção nisso. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas, sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Os seus engastes e ornamentos eram feitos de ouro e foram preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim da guarda e foi ungido, e eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou iniquidade em você. Ele está falando de quem? Satanás. Na De... multidão? Ele está falando sobre Lúcifer, né? Que Lúcifer. E ainda não era Satanás na época o que aconteceu com Lúcifer? O que ele queria ser? vaidade. Ele Ele queria queria ser ser Deus. Deus. Exatamente. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei no meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio. Você profanou os seus santuários, por isso fiz sair do meio de você um fogo que o consumiu e o reduziu a cinzas sobre a terra. Os olhos de todos os que o contemplam, todos os que o conhecem entre os povos, se espantam por causa de você. Você se tornou objeto de espanto e deixará de existir para sempre. Então, quando ele fala aí no 28:14, que ele fala assim: tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Ele está falando do brilho das pedras que ele está se referindo aí, são as estrelas, né? A outra tradução hebraica é exatamente isso, andava no brilho das estrelas. Então, ele era um anjo de luz que andava pelo brilho das estrelas. Lucifer. É. E aí, o que que acontece?
por conta da vaidade dele, por conta dele querer ser o próprio Deus, dele passar por cima da vontade do Deus de Israel. Então, o que que acontece com ele? Ele cai. Ele cai, é expulso. Olha só, existe um filme chamado Constantine. Constantine não, com Keanu Reeves, chamado O Advogado do Diabo. E o diabo sempre diz assim, a vaidade, o meu pecado predileto. É a Ele, vaidade que o derrubou. ele sempre diz isso. Por que é importante? Porque foi o que derrubou ele. É o E que aí ele derrubou acha ele. que, assim como ele foi derrubado pela vaidade, o homem há uma grande probabilidade de ser derrubado pela Pela vaidade. vaidade. E Marcelo, vaidade é só eu querer ser bonito? Eu passar um batom, Não. eu pentear meu cabelo, eu escovar os dentes? Você pode não ter esse tipo de vaidade nenhuma, 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 E e ser ser vaidoso. vaidoso. Exatamente. E pode ter toda essa vaidade e não ser E não vaidoso. ser vaidoso. Porque Qual é isso, o se tipo de você tem vaidade, ela ou não então? tem, se você tem ela ou não tem, a vaidade é que isso seja maior do que Deus dentro do seu processo de viver. E aí é por vaidade. É um cabelo grande, é um batom, é um óculos extravagante, é um ser perua, não importa, é o ter muito dinheiro, é ser com o corpo todo cheio de tatuagem, Deus liberta, Deus É aquilo que cura. você A acredita. vaidade, a vaidade é você pegar uma tatuagem pegar uma tatuagem, entendeu? Pegar uma tatuagem com uma cara de um demônio, você leva esse desenho para a igreja, ora em cima dele, consagra ele a Deus e faz no seu corpo. Eu estou carregando o demônio no meu corpo, mas ele foi consagrado a Deus. Isso é vaidade, porque ele está sendo maior do que Deus na sua vida. Tá entendendo? Ah, Agora, se mas você. eu fiz isso antes, eu não sabia, eu não conhecia. O Senhor fala assim que tudo aquilo que você fez antes, você não sabia, que não conhecia, ele esqueceu. Ele jogou no lago de fogo do inferno e ele não Exatamente, quer nem exatamente. saber o que você Então, fez antes. Ele quer saber o que você faz a partir de agora. Assim, na minha opinião, dentro do que eu não vou falar sobre isso aqui, que vai gerar um certo conflito, mas dentro da minha opinião e dentro do que da minha leitura bíblica, do meu conhecimento bíblico, assim, eu vejo a tatuagem já como um pecado. Entendeu? O uhum, marcar o seu uhum. corpo eu já vejo como pecado. Então, assim, imagine marcar o seu corpo com coisas demoníacas, né? Então, Sim. é E muito se a gente for complicado. conversar, realmente gera muitas polêmicas. Então, como a Claudinha falou, eu prefiro até não conversar sobre isso. Eu digo para você o seguinte: converse com Deus sobre isso. O que ele te disser em relação a isso, sobre você, faça. Entendeu? Porque assim, Exatamente. se a gente for, se a gente for discutir aqui, tem tantas coisas que é melhor. Não é não, Claudinha? É melhor pedir para o Espírito Santo de Deus te revelar. Exatamente. Ele Te é a revelar e te pessoa melhor completar para te dentro do falar o que é propósito da certo. sua vida. E pronto. Porque Exatamente. se a gente for buscar na palavra algumas leis enfim, a gente vai ficar aqui preso à religiosidade, a gente não quer isso. A gente quer ficar preso aqui à vontade Mas de Deus em pergunte ao relação à Espírito nossa Santo de palavra. Deus, ele vai te responder. Ele vai Exatamente. te A responder, vontade de pode ter Deus, certeza disso. É boa, perfeita e exatamente. agradável. E a É vontade de isso aí. Deus, que é boa, perfeita e agradável, a gente só consegue sabendo lá, perguntando para o Espírito Santo, conversando e gerando direcionamento dele. Não sou eu, Marcela, que vou direcionar a sua vida, nem Cláudia vai direcionar a sua vida. A gente É está isso aqui aí. para dar à luz da palavra o que o Espírito Santo fala conosco. Se ele tivesse É falado isso alguma aí. coisa comigo, eu chegaria aqui, falaria e defenderia até a morte. Mas não falou nada, a única Uhum. coisa que ele fala é: cuide-se você com ele. Pronto. Né, Claudinha? Exatamente. Responda E pelas aí, suas atitudes. Cláudia, É e isso é aí. impressionante que ele diz o seguinte, no 16, ele falando, ele fazendo a comparação com Satanás e na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência, ele falou sobre Satanás que estava no Éden,
que se encheu de soberba e que caiu sobre si, ele volta e você tem feito a mesma coisa. No 16 ele está falando com o rei de Tiro, na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência, de furor, e pecou, e por isso, ó querubim da guarda, eu profanei. Aí ele volta lá, lancei fora do monte de Deus, eu expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua formosura. Ou seja, ele está falando assim, tá comparando mesmo. Suas atitudes são as atitudes do diabo. É isso que ele está falando. As suas Exatamente. O atitudes... querer ser Deus já é a atitude do diabo. Então, Exatamente. assim, eu, E eu, aí ele eu diz... Ah, não tenho uma forma de não, te não tratar, a tem. não ser porque você não quer. E aí é Exatamente. Ele diz complicado. assim, e pela multidão, não é um pouquinho, pela multidão das suas iniquidades e pela injustiça do seu comércio, você profanou os seus santuários, e por isso fiz sair do meio de você fogo e vai consumir tudo. Puh, não queira ser igual a mim. Tem gente que fala assim, porque é justificado, porque as pessoas falam que houve realmente o Big Bang, explosão, e por causa disso a Terra foi esfriando, e aí isso teologicamente dá para explicar, foi a guerra entre Deus e o diabo que explodiu a Terra, e ela ficou sem forma e vazia. Ei, deixa eu te falar, Deus faz assim, ó, e acaba. Ele toca na coxa. Ele dá uma brigadinha, igual ele brigou com Jacó, para mostrar a Jacó que Jacó era Israel. Mas depois que ele vê assim, rapaz, esse menino é indesistível. Uau, que bom, peraí. Tum, e toca na coxa. Ele toca. Ele não É isso sai aí. aí por aí pegando o planeta e jogando em diabo, porque aí quase perdi a guerra pro diabo. Isso não existe não, meu irmão. Entendeu? Nem você que está aí do outro lado, nem você que está aí do... porque tem gente que acha isso, que o The Big Bang foi isso, foi uma explosão de planetas muito grandes, que Deus estava no universo com o diabo, e eles estavam no Badog, aí pegava os planetas assim, um com o outro na funda, igual o Davi fez com o gigante, e aí pegava eram os planetas e jogavam um no outro. Tem umas viagens assim, é sério, Cláudia. E aí E jogavam, Deus por isso quase que a Terra perdeu pro diabo, né? explodiu, quase perdeu pro demônio, porque foi difícil, foi uma guerra extraordinária e assim, foi uma coisa muito cabulosa e olha, foi suado esse negócio, e por isso que o Foi, né? diabo está esperando os fins do Foi tempo, suado pro porque ele, diabo, né? porque ele vai tentar, pois é, ele vai tentar de novo e vai dar certa parada, você vai ver, agora ele vai conseguir. Oh, meu Pô, meu irmão, Deus. vou te falar uma coisa, Oh, Senhor. Foi suado não pro faça diabo isso com mesmo, porque você, assim, não. quando Deus soprou e ele caiu, ele disse, meu Deus, de onde veio? E aí, e é daí que sai, Cláudia, a história de que nós, porque você imagina, se eu e você, todos nós que estamos aí do outro lado, somos maiores que o diabo. E Deus é maior que nós, porque nos Salmos ele diz assim, ó, fiz vocês um pouco menor que Deus. E nós somos maiores que os anjos. Sim. Está entendendo isso? Por isso E que aí o que quando que os anjos, acontece? eles, quando as pessoas veem os anjos e às vezes eles se prostram diante dos anjos, né, na Bíblia, aí os anjos dizem para ele, ó, Eu não sou se Deus. levanta, que É. eu não sou Deus, não, por favor, Isso. não faça isso, não. Me deixe Pelo vir. amor de Deus, Eu tô o bicho tô me vai. lembrando de Elias, quando É, Elias fala assim sobre tacar fogo, tu imagina Deus. Não faça isso, não, por favor. Senhor, não exatamente. fui eu, fui ele. E aí, Eu a não quero partir essa daí, honra, não. é a partir daí, cara, que a gente acha que o diabo é maior que a gente, porque ele brigou com Deus, saiu na porrada e o negócio foi feito, foi feio, foi estreito. E aí, eu vou me meter com o diabo. Peraí, rapaz, não é? O diabo vai falar assim, eu vou me meter com ele. Todas as vezes que você colocar o pé em algum lugar, os demônios vão fazer assim, ó. Entendeu? Exatamente. Não é que eu tenho que tomar cuidado aqui, porque senão o demônio souber que eu tô aqui nesse lugar, ele vai vir, ele vai Ele que tem que estar a tomar cuidado. 500 milhões de quilômetros longe de você já, meu irmão. Ele já vai estar. E é engraçado, sabe, Marcelo? Curioso, né? Trocar por curioso. É curioso, né, Marcelo? Porque, assim, a palavra de Deus diz isso, claramente ela diz, maior é o que está em você do que o que está no mundo, né? Exato. E outra coisa, você vê aí é, é,
o inimigo das nossas almas, ele tem tanto ciúme, tanto medo da gente, que ele tenta nos derrubar. Ele tenta nos meter medo, entendeu? Porque ele tem ciúme e ele tem medo da gente. É Aí ele tenta verdade. enganar a É gente, como, verdade. É como verdade. enganou o povo de Israel. Enganou o povo de Tem Israel algumas. dizendo assim, ah, o poder está Verdade. aqui. Exatamente. Por exemplo, tem algumas versões da Bíblia, Cláudia, que essa passagem que fala nos Salmos, e fizestes um pouco menor que Deus, na tradução, os seres humanos que estavam traduzindo lá na época da Septuaginta, que foram 70 pessoas afastadas uma da outra, que pegou para traduzir isso do grego para o hebraico, eles olharam e falaram assim, não, esse salmista está se achando demais. A gente vai colocar e mudar isso aqui para um pouco menor que os anjos. E por isso que tem algumas traduções que está escrito um pouco menor que os anjos. Se você tiver essa tradução na sua casa, risque ela e coloque menor que Deus, porque ele nos fez do original. E dê uma olhada na Bíblia King James, que é uma Não, das e traduções mais assim, antigas não que precisa existem. nem dar uma olhada nessa Bíblia, assim, você pode olhar nos próprios versículos bíblicos. Quando você vê um Exato. homem se prostrando diante do anjo, você pode ver o que, que o anjo fala para ele. O anjo diz para ele, opa, não se prostre não, por favor, pelo amor de Deus, não faça isso. Porque Não eu não faça sou isso. Deus. Entendeu? É isso aí. Então, assim, é só você ver as próprias passagens bíblicas. A gente não é menor do que os anjos. E não é para me glorificar. Eu sou É maior isso do que eu que ia os anjos. falar, e não Não. é soberba, não, cara. Não é É. soberba, não é. Não é. Nós somos humildes. Nós viemos para o mundo para servir. Então não é soberba. Eu sou melhor do que os anjos, brother. Agora estão lascados comigo, meu irmão. Ou não é isso, não, velho. É para você saber o tanto de poder que Deus deu para você impor a mão nas pessoas e curar, e orar, e libertar. Não é para você dizer que você é o bonzão por causa disso, não. Porque senão deixa Isso é até de ser, vaidade. sabe? Isso é vaidade. Isso é vaidade. Eu posso ir para a próxima. Aí pronto. Detonou todo mundo, afundou Tiro, afundou o rei, afundou o povo. Ele vai agora. Vamos lá para Sidom, É, que só, eu só, preciso deixa eu bater só um falar papo com uma coisa Sidom. importante aí, Fale. né? Só relembrar, porque eu falei quando a gente começou a live, eu falei sobre isso, mas como caiu e tudo mais, então eu vou só reforçar. É importante a gente perceber uma coisa interessante que Deus está falando aí. Ele chegou, vou voltar, quem já ouviu, desculpa, mas é só para quem não ouviu mesmo, não ficou gravado. Lá no 25 você vê que ele faz assim, profecia contra Amon. Aí no mesmo 25 ele diz, profecia contra Moabe. Aí no mesmo 25, profecia contra Edom. No mesmo Uhum. 25, profecia contra Filístia. E aí ele chega no 26 e diz, profecia contra Tiro. 27, lamentação contra Tiro. 28, profecia contra o rei de Contra o Tiro. rei de Por Tiro. quê? Por que isso? Porque, Por que que essa porque cidade é rei, tão importante para Deus? porque Tiro deu um tiro no pé. Literalmente, né? Se você pensar assim, literalmente Tiro deu um tiro no pé mesmo. Porque Tiro é descendente direto de quem? Do povo De de Noé. Deus. Exatamente. Então, cara, Exatamente. eu acho Sabe que Deus está como assim. quando Marcelo e Cláudia trabalhavam juntos na mesma empresa lá e todo mundo podia fazer a coisa errada, mas se Cláudia fizesse alguma coisa que os outros faziam, Marcelo era mais duro com Cláudia do que com os outros. Não era isso, Cláudia? Era Assim, eu mesmo. sempre puxo Era mais mesmo. Cláudia do que Olha, as outras telefonistas. As outras telefonistas podem tirar meia hora e atrasar no horário de lanche. As olha, outras eu atrasei. telefonistas podem chegar atrasadas. Eu hashtag tem uma mágoa de você no meu coração. Mentira, não tenho não. Olha, Que uma Deus vez, mas perdoe fala assim. você por conta É, disso. amém. Não, mas não tenho não. Teve uma época época de Natal, morando no Valparaíso de Goiás, não tinha ônibus para chegar, saí de casa correndo. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu nunca tinha atrasado, nunca. Na verdade, eu chegava mais cedo e eu estava começando. E o pessoal achava até ruim eu chegar mais cedo, né? Que dizia que eu atrapalhava ao invés de ajudar. Porque eu ficava lá ajudando os profissionais e tudo mais, mas acabava
Enfim. E aí, o que que acontece? Foi a primeira vez na minha vida que eu tinha chegado atrasada. Primeira vez. E eu cheguei atrasada e ele foi lá e pediu uma advertência pra mim, velho. Ele pediu uma advertência pra mim. No mesmo dia, a primeira telefonista do dia tinha chegado atrasada e ele não pediu advertência pra ela. Hashtag chateada. E ela mesmo que me contou. Hashtag chateada. Ela é Rosânia, ela? Era. Aqui, ó. Hashtag chateada com você. Injusto isso. É. E aí o que que acontece? Acontece justamente isso, entendeu? Os meus, eles precisam gerar resultados exponenciais, porque eles têm uma formação de identidade de resultados exponenciais. Eu espero no mínimo isso de você. E se você não faz no mínimo isso, o negócio vai ficar estreito e pesado para você. Sem vaidade. Deus não tem vaidade. Não tem, Exatamente. entendeu? Eu cobro de quem eu amo com muito mais firmeza, porque eu quero que quem eu amo seja muito melhor. Exatamente. Exatamente. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Sidom, profetize contra ela e diga: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra você, ó Sidom, e serei glorificado no meio de você. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela santificar, pois enviarei contra ela a peste, o sangue, as suas ruas. Os feridos cairão no meio dela pela espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Posso continuar ou paro aqui? Pode continuar. E aí ele fala agora: as bênçãos para Israel. Para a casa de Israel, já não haverá espinho que a pique, nem ferrão que a cause dor. Não significa que não tem ferrão que não seja ferroado, mas que os ferrões não causarão dor. Entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel do meio dos povos, olha só a promessa. Presta atenção nisso, que aqui tem uma promessa. Aqui tem uma promessa com pré-requisito. Ele diz: quando eu congregar a casa de Israel do meio dos povos por onde estão espalhados, e eu me santificar entre eles diante das nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Ou seja, quando vocês abrirem as portas dos seus corações para que eu entre e que vocês santificarem diante das nações, então habitarão na terra que eu dei ao meu servo Jacó. Além disso, sabe o que eu vou fazer, o Senhor? Eu vou habitarão nele, seguros, edificarão casas e plantarão vinhas, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o rei de Israel, que eu sou o Deus de Israel. É uma promessa com pré-requisito. Só vai acontecer isso a partir do momento que eu congregar a casa de Israel no meio dos povos. Deixa eu te perguntar uma coisa: Deus invade? Deus sai sentando a borracha e entra e fala assim: é aqui que eu vou morar a partir de hoje? De Não. jeito Então, o nenhum. que que ele está dizendo? Ele está dizendo: no meio Eu dos vou me povos por onde permitir. estão espalhados, e eu me santificar entre eles, e só acontece isso quando você permitir. Ele está dizendo para Israel assim: quer voltar a ser próspera? Quer não ter mais os inimigos e não ser humilhado? Só quando eu voltar a congregar as suas casas. Caraca, velho. Tá escrito aqui no manual da vida. É verdade. E ele fala também, Marcelo, eu vou pedir para a gente abrir lá em Mateus 11, 21 e 22. Ele fala assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro, em Sidom, se tivesse operado
os milagres, é isso mesmo? Os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Aí ele vai lá em Lucas 10, 13, 14. Lucas 10, 13, 14. Aí ele repete a mesma coisa, né? E ele fala, contudo, lá no 14. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que há para vós outras. Ele está repetindo de novo. O que ele está falando? Sobre as cidades impenitentes. Aquelas cidades que não têm, que não foram punidas. Né? E olha quando ele está falando isso. Ele está falando lá em Mateus e ele está falando lá em Lucas, né? Quando Jesus vai à cidade e começa a pregar. E aí Jesus começa a pregar nas cidades e João envia mensageiros para Jesus e Jesus vai lá e dá testemunho sobre João. Depois ele começa a falar sobre as cidades impenitentes, né? E aí ele diz: se Tiro e Sidom passaram por isso, então Corazim toma tenência, porque para você será pior. Então ele está falando assim, não é só Tiro, não é Sidom, não é Israel, não é o Brasil, não é Brasília, não é os Estados Unidos, é aquele povo que não procura a presença e a palavra do Senhor. O Senhor fala assim, que o problema dos nossos governos é exatamente porque eles não são governados por Deus. Sim. Nosso problema é exatamente esse, porque o nosso rei, nós escolhemos um rei humano, um governador humano. Mas se a gente clama ao Senhor, se a gente busca ao Senhor, Ele governa a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito. Eu vi uma pregação do pastor Cláudio, né? Eu vou citar porque assim, o Senhor fala, dai honra a quem tem honra. Eu vi uma pregação do pastor Cláudio muito bacana, que ele estava falando assim, um economista chegou para ele e falou assim, pastor já viu aí que está com problema, que está chegando problema no Brasil, assim, assim, assim. Ele disse, é mesmo? Daquele jeito engraçado dele, né? E aí o rapaz falou assim, tem que se preparar, que não sei o que, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque vai vir isso, vai vir a falência, vai vir não sei o que. O que o pastor vai fazer? Ele disse assim, eu nada. Como assim, pastor, nada? Para mim não vai vir nada, não. Para mim não vem essas coisas, não. Como assim, pastor? Você já me avisou, eu vou orar. Essas coisas não chegam na minha casa, não chegam na minha João, tenda, não chegam na minha família, não chegam para mim. Porque o meu governador é Deus. E quem manda na minha casa é Deus. Então não tem inflação aqui. não tem crise, não tem problema, não tem nada. Crescimento exponencial do nosso país no ano de 2021. Cara, você não tem noção. Não tem noção do que esse país vai se tornar no ano que vem. Não tem noção de quantos destaques internacionais nós seremos no ano de 2021. Preste atenção nisso que eu estou te falando. Tem muitas e muitas pessoas que foram chamadas para as coisas extraordinárias há muitos anos e que não tomaram posição. Pessoas como eu, por exemplo, que não tomaram posição em relação à sua vida e ao chamado de Deus na nossa vida. E que estão se reerguendo agora, que estão se olhando, que perderam algumas coisas e que passaram pelo processo, assim como Israel passou, nesse período. E esses líderes e essas pessoas que estão se levantando, são pessoas que vão renascer. É exatamente essa palavra, renascer. E são pessoas que foram chamadas lá atrás e que são chamadas pelo seu decreto, como Cláudia costuma repetir a palavra de Deus, diz, bem-aventurado aquele que... Como é que é, Cláudia? Deu Todas branco, as Jeová. coisas, todas as Cooperam coisas para o bem cooperam daqueles que para o amam a bem Deus, são daqueles que chamados amam a pelo seu Deus, que são decreto. chamados pelo seu decreto.
E é esse decreto que você foi chamado há algum tempo para fazer alguma coisa, seja em qualquer que seja a sua profissão, que Deus está chamando novamente. Sabe aquela, quando o exército faz assim, faz uma nova chamada para um novo posicionamento nacional, esse novo posicionamento de como nação, ele está relevantando pessoas que foram chamadas e que precisam fazer coisas extraordinárias. E eu sinto no meu coração que eu sou uma dessas pessoas e digo todos os dias: eis-me aqui, Pai, para o que der e vier. Tamo junto, até depois do fim. Amém. Atenção Olha, nisso, hoje, que não hoje é foi à bem toa que a pequeno. gente está falando sobre isso. Não é à toa que a gente está o tempo todo, é porque a gente fechou e começou de novo. Não foi à toa que a gente está, não é à toa que a gente está falando já. A gente falou sobre Lamentações, a gente está falando sobre Ezequiel. A gente vai falar sobre Hebreus no próximo, que eu já decidi, porque eu sou executor Dominante, né? dominante. Não, eu tinha conversado com você, você falou que podia ser. Então, assim, a gente Tá, vai deixa eu conversar falar sobre logo. Então, a Hebreus. gente vai falar depois de Hebreus. Se prepara aí bastante, estuda muito, porque eu quero falar só sobre uma única história, que é Hum, surpresa para o povo. Eu vou falar com você depois. tá bom. Então, vou orar. Paizinho querido, príncipe da paz, muito obrigado por esse almoço, por essa tarde extraordinária. Obrigado por nos ensinar, Senhor, que o Senhor está nos chamando para algo extraordinário. Obrigado pelo poder da tua palavra, obrigado pelo poder do teu Santo Espírito. Ó, grandioso de Israel. Obrigado por nos mostrar na história de Israel o quanto que o Senhor tem falado conosco há mais de 3.000 anos depois. Senhor, eu sou muito grato e muito agradecido por cada uma dessas palavras e pelas suas promessas. Eu sou agradecido porque o Senhor disse que todas as vezes que nós abrirmos o nosso coração e que nós verdadeiramente abrimos para a santidade, para o teu querer, para a tua vontade, nenhum espinho nos ferirá. Nenhuma dor será causada em nós. Não significa que nós não teremos aflições, não significa que nós não passaremos por dificuldades, mas elas não vão doer, elas vão fazer com que nós cresçamos ainda mais, para alcançar coisas ainda maiores que o Senhor tem preparado, não, que o Senhor já fez e já está pronto para todos nós. Em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado por nos ensinar os pré-requisitos em relação à vida extraordinária que o Senhor já preparou para nós. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá força, porque até a vontade de te adorar vem de ti. Então, nos dá força para continuar, porque decidir, Pai amado, é a coisa mais fácil e mais tranquila de fazer. Continuar no seu caminho, não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Então, nos enche, Pai, com o teu poder, com o teu Espírito Santo, para que continuemos sempre, 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 sempre debaixo da tua graça, debaixo da tua unção, debaixo da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então tá bom, até amanhã. Até amanhã, 0659, Claudinha, e dessa vez é Claudinha mesmo. Beijos. Beijo, galera. Lembra de responder a enquete aí que o Marcelão pediu no Instagram, viu? É Para a muito live de sábado, importante. exatamente. Se você quer Tá saber se bom? é ira ou é. O que, Cláudia, que eu falei? Ira ou inteligência emocional? Sobre o que, que você quer? Ah, Marcela, onde é que está a enquete? Eu Está já aqui nos meus respondi. stories. Nos Eu meus já stories, respondi. eu vi lá. Eu vi lá. Tá nos meus stories, dá um pulinho lá, responde o que, que você quer ouvir. Ira, a importância de se irar. Ou a importância da inteligência emocional. É, Senta o dedo é a na resposta. importância de se irar ou é a importância de ter controle na ira? Eu não entendi. Então, Pense neste pense nisso, momento. responda lá e você vai saber no 0659 de sábado. 0659 de sábado a gente vai falar sobre o que você escolheu. É importante ter ira, é importante se chatear, é importante virar o Hulk, é importante. Quer saber por que que é importante? Senta o dedo lá, simples. Beijo, Beijo! até Até amanhã, amanhã! até mais tarde, até Eu vou fazer uma amanhã, vinheta com até isso para mais finalizar. Você tarde, vai ver no até teclado. Até amanhã. amanhã! Boa, Até mais tarde! tipo aquela do Jô, né, que tinha no Sim. finalzinho. Pum, pum, faz, Cláudia.
Vou Faz que fazer. eu me comprometo em colocar todos os dias no vídeo. Não, tá Olha eu bom. relaxando. Olha o executor trazendo para Até ele. amanhã. Até mais tarde. Até amanhã.